Será que você pode colocar a mão sobre o teu coração e cantar mais uma vez, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Esse lugar onde Ele quer habitar não é uma igreja de 4 paredes. Ele quer habitar dentro de você. Ele não quer manifestar a glória dele no templo, Ele quer manifestar a glória dele dentro de você. Porque aonde você for, a glória dele vai se manifestar em qualquer lugar que você esteja. Tem um testemunho de uma canção que eu amo muito. A versão original dessa canção, eu não lembro de qual país era essa banda que fez essa canção, mas você conhece. Relata que eles foram tocar em um país que eles não conheciam muito bem o idioma que falava nesse país. E viram eles tocando no evento e chamaram ele para tocar num lugar. E eles falaram, vamos lá então, mas eles não entenderam muito bem qual lugar era. Escute isso. Isso vai bugar a sua religião. E quando eles chegaram no local, armaram todo o equipamento, eles começaram a ver que era uma casa de prostituição. E quando eles olharam aquelas mulheres com pouca roupa, eles olharam para os outros e disseram, nós não sabíamos que ia ser aqui, e agora a gente canta ou não canta? Caíram no dilema e ele disse, olha, o vocalista falou, o Espírito de Deus está sobre nós. E enquanto eles começaram a cantar a canção, ela diz assim, Tu és o Deus deste lugar, o Rei deste povo, és o Senhor desta nação. Tu és a luz aos perdidos, esperança para os cansados, és a paz aos cansados. E Tu és. Eles cantaram. Ninguém, não há outro igual a Ti. A versão original diz isso. E não há outro igual a Ti. E quando eles começavam a cantar, as meninas foram tomadas de tanto constrangimento que elas começaram a se arrumar no lugar e algumas já começaram a chorar. Sabe o que isso quer dizer, irmão? O Espírito de Deus, Ele está sobre você. E Ele te ungiu para pregar em qualquer lugar. Quando nós manifestarmos como um corpo, nós temos que entender que o Espírito de Deus está sobre nós. E Ele quer manifestar neste lugar, aonde quer que nós estamos. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, qualquer lugar que nós chegamos, na igreja, na casa de alguém, no hospital, numa loja de material de construção, é o lugar para a glória de Deus se manifestar. Você que entende isso, você diz assim para Ele: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você acredita que essa unção está sobre você? Você acredita que essa unção está sobre você, sobre a tua casa? Você acredita que isso está sobre a tua vida? Você acredita que o Espírito Santo pode fazer através de você grandes coisas? Eu acredito, igreja. Eu acredito. Desde o momento em que eu entreguei de verdade minha vida para Jesus, eu falo para Deus, aonde quer que eu vá,
Senhor, manifesta a tua glória. Eu quero contar um testemunho para você. Tem uma loja de material de construção que eu sempre compro lá. E um dia eu cheguei, fui fazer um pedido para um vendedor que sempre me atende. E eu percebi que ele estava mancando. Eu falei, uai, você machucou? O que aconteceu, cara, que você está mancando? Ele falou, cara, fui jogar bola, machuquei. E aí fui no médico, o médico falou que deu ligamento cruzado. Eu não entendo muito bem os termos, amém, irmão? Só sei que teria que ser intervenção cirúrgica. E ele falou, e o médico já marcou a cirurgia, cara. E eu vou ter que ficar tanto tempo afastado. Eu falei, nossa, cara, poxa. Aí eu falei para ele, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um remédio para você. Eu falei para ele, eu tenho um remédio para você, cara. Ele, sério? Mas o médico falou que é cirurgia. Eu falei, você crê? Aí ele já entendeu que o assunto era espiritual. Deixa eu te falar, quando o natural já não tem mais o que fazer, o sobrenatural tem muito mais para derramar. Quando no natural já chegou o limite, o sobrenatural fala, não, para nós não há limite algum. E eu falei para ele, posso orar por você, mano? Ele falou, pode. E lá dentro do material de construção, no balcão dele, eu coloquei a mão sobre ele, eu falei, Deus, eu ministro agora e libero a cura, Espírito Santo de Deus. Aonde quer que foi que deu esse ligamento cruzado, todo esse problema no joelho, eu declaro em nome de Jesus a cura. E o meu irmão não vai precisar fazer cirurgia. Falei, amém, mano? Ele, amém. Pô, valeu, cara, obrigado. Sabe o que aconteceu, irmão? Passou algumas semanas. E quando foi, eu voltei lá. Olha para você ver, né? A gente tem que lutar com a nossa carne o tempo todo. Há uma luta, uma guerra dentro de nós entre carne e espírito. Eu liberei uma palavra, eu acreditei na palavra. Quando eu cheguei lá na loja, eu falei assim, ô, fulano já foi fazer cirurgia? O Espírito Santo falou, cara, você está ficando louco? Você orou por ele. Aí eu falei assim, a moça, oi, não entendi. Eu falei, não, nada não. Eu já bagunçando tudo aí. Quando eu cheguei, ele estava vindo. Aí ele veio, me cumprimentou. Eu falei, e aí, cara, e tal, preciso de tal coisa. Tinha até um discípulo junto comigo. E aí ele disse assim, eu perguntei para ele, e aí os joelhos? Ele falou, cara, eu não vou mais precisar fazer cirurgia. E eu falei, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? O Espírito sobre você, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Ou a gente acredita na Bíblia, ou nós vamos viver uma mentira. Tem uma história de um pastor, que ele fala que ele tinha um irmão, e o irmão dele é diretor de teatro. E ele pastor. E ele falou assim para o irmão dele, vai na minha igreja um dia. Ele virou e falou assim, pô, eu vou na tua igreja se primeiro você for assistir uma peça de teatro minha. Falou, combinado. Eu vou. Então primeiro você vai na peça de teatro, depois eu vou na sua igreja. Combinado. Beleza. Então ele chegou na onde que é? É lá, é tal lugar, é tal horário. Beleza. E quando ele chegou lá, no horário, pegou o ingresso que ele ganhou do irmão, entrou dentro, sentou na cadeira, as luzes estavam como está agora. E quando deu o horário, começou. Em cima do horário começou. E o negócio todo aconteceu. E ele saiu de lá de boca aberta. Mais baixo. Pode sentar, gente, se vocês quiserem sentar em nome de Jesus. E já que nós vamos fazer os dízimos e ofertas, amém? Eu senti de liberar isso. E começou. Pode deixar a luz assim mesmo, não precisa se acender não. Pode deixar nesse ambiente. E aí, queridos, começou tudo e aconteceu o espetáculo. E de repente acabou. E ele chegou no irmão dele e falou, cara, o que foi isso? Foi maravilhosa a experiência. Eu nunca tinha ido numa peça de teatro. Eu nunca tinha ido num lugar desse como esse, tão organizado. Tudo aconteceu. Cara, eu me emocionei. Ele falou, pô, que legal. Que horário que é o seu culto lá? O meu culto é tal horas. Então tá. Que dia que é? Tal dia. Eu vou estar lá esse horário. E aí ele disse que chegou no horário, parou o carro na porta da igreja.
no horário certo, e a igreja estava fechada. E de repente chegou o irmão dele, arrumando a gravata, pegando os meninos. Vamos. Nossa, nós estamos atrasados. Vamos lá. Pegando a esposa, ajuda, vamos abrir, vamos arrumar as cadeiras, e. E ele olhou, chegou, entrou. E aí, meu irmão, dá bom que você veio? Oh, legal, vim, cheguei. Ele sentou, começou o culto, os negócios tudo desorganizado, povo desanimado. Aí acabou o culto, ele chegou no irmão dele. E aí, cara, o que você gostou? Como é que foi? Tal. Ele falou, olha, meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Há uma diferença entre você e eu. Ele falou, sério? Qual é? Ele falou, a diferença é que eu faço uma mentira virar uma verdade. E você tem uma verdade e faz ela virar mentira. Isso é muito sério. E isso me tocou muito forte. Porque às vezes nós achamos que adorar a Deus é de qualquer jeito. Que para Deus qualquer coisa serve. Mas eu tenho certeza, se eu tivesse agora num restaurante, lá no Cutina Francisco, não sei se abre agora, vamos lá na cantina, como a gente já foi. Você senta lá para comer. Eu duvido se o garçom vem de cara feia para te servir, vem? E ele vai ficar em pé lá, sei lá até quantas horas. Mas pastor, por quê? O que nos faz diferente? É o dinheiro que ele está ganhando para fazer aquilo? E o Deus que te deu a vida. Hoje a Aline postou um negócio, eu até curti. O que foi que você falou lá? Agradeço a Deus por ter me dado mais um dia. Abre aí eu não lembro. Eu só lembro que ela falou por acordar esse dia, tá no teu story. Sabe o que acontece, irmão? Aqui, ó. Isso, essa mesmo. Fala aqui, ó. Como não te amar, Senhor, se hoje me destes mais um dia de vida, mais um dia com vida e saúde? Como não te amar? Se hoje o Senhor me deu uma oportunidade de mais um dia com vida e saúde, amém? Por que eu quero te falar isso, irmão? Não quero te safanar, não. Eu só preciso te ensinar algo, trazer um entendimento para você. Assim como eu estava em Cordeirópolis e a gente teve um evento de adoração lá, tivemos um evento de adoração no Rio, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem nos levado a esse lugar para falar desse tema. E a adoração é um lugar onde Deus habita. A palavra de Deus diz que Ele habita em meio aos louvores do seu. Então, quando você chega aqui desanimado, independente de como foi o teu dia, irmão, eu te entendo, você está cansado e eu também. Rô, tá dando um... Você que está aí? Você ajuda nós ali na caixinha? Querido, independente de como foi o seu dia, a palavra de Deus diz que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Obrigado. Agora ficou bom. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda... Irmão, se está difícil, você tem um auxiliador aí, que se chama quem? Espírito Santo. Espírito Santo. A gente estava vindo de uma jornada bem pegada, desde o Rio, paramos aqui na quarta, descansamos na quinta, já viajamos na sexta. Ministrei na sexta noite, sábado à noite, e no domingo de manhã, irmão, eu já não estava aguentando mais. O Wesley acompanhou tudo. E quando eu entrei no carro, eu falei, Espírito Santo, me fortalece. Me dá vigor, me dá força. Me dá alegria. Para chegar lá e adorar o Senhor com intensidade. Irmãos, quando nós entramos, a glória de Deus veio. Eu não precisei nem pregar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma ativação profética no ambiente. E foi gente caindo no poder de Deus, né, Wesley? Muita gente restaurada,
para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí quando eu entrei no carro, eu falei, obrigado, Espírito Santo, porque eu não precisei fazer nada. Enquanto você adora ao Senhor, Ele vai na frente fazendo tudo, como diz a canção, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai fazendo tudo. A tua posição, o que você deve fazer? Ponto. Esse é o nosso lugar, amém? Então eu quero te ensinar, quando você chegar na igreja e você estiver cansado de um dia de trabalho exaustivo, às vezes hoje você só resolveu o problema, às vezes hoje foi só a bucha, é esse dia, irmão, que você vai entrar na presença de Deus e vai dizer, Senhor, eu vou te dar tudo, eu vou sair daqui transformado, porque somente o Senhor pode me restaurar, somente o Senhor pode me tocar. Você acredita nisso? Lembre, sempre quando você for entrar na presença de Deus, a primeira vez que o Senhor te tocou. Quantos aqui já nasceram no berço evangélico? Glória a Jesus. Mas um dia você teve uma experiência com Deus forte. A maioria de vocês não nasceram, amém? Você consegue voltar lá e lembrar do dia? Ou isso já apagou da tua memória? Porque é inesquecível. A primeira vez que o Senhor te tocou. Sabe que você pode relatar, voltar à memória, dizer para a tua alma, aquele dia foi tão bom. Eu estava tão triste, eu senti um amor tão profundo. Eu estava desanimado e de repente eu comecei a chorar e com o choro veio a alegria. Será que você consegue resgatar isso, irmão? Isso é gratidão. Isso é um memorial. Todos os dias nós precisamos o quê? Resgatar esse lugar. Irmão, o dia que eu não sinto Deus, eu fico extremamente preocupado. E eu entro no meu quarto e eu falo, Jana, me deixa aqui um pouquinho. Os compromissos esperam, as coisas esperam, porque o mais importante está me chamando. Eu quero ensinar vocês, igreja, a entrar nesse lugar. Sabe por quê? Porque dentro desse lugar, meu Deus, nada vai te parar. A tua emoção não vai te dominar. Eu quero, já que a gente vai fazer o dízimo e oferta, eu quero compartilhar um pouco com vocês. Pode acender a luz, por gentileza? Os nossos pastores estão viajando para um tempo de descanso, amém? Descanso é bom ou não, irmão? É fácil descansar ou não? Não, por isso que se fosse fácil não seria um mandamento, né? Por isso que Deus disse, não, só isso aqui tá bom, Wesley. Só isso aqui mesmo, deixa outro aí. Por isso que Deus disse, minha Bíblia aqui, não. Por isso que Deus disse, olha, no 7º dia, o que Ele fez? Descansou de toda a sua obra. O descanso é de Deus. O descanso renova, revigora, dá força para continuar, amém? Quem está precisando de um tempo de descanso aqui? Levanta a mão. Receba em nome de Jesus o teu descanso. Amém? Glória a Jesus. Vocês estão meio desanimados ou é impressão minha? É só impressão tua, pastor. Ô, Wesley, eu falei que não, mas acho que eu vou pegar, porque vai ficar muita coisa aqui. Amém, irmão? Vocês perceberam alguma coisa diferente na igreja? Quem percebeu? Parece que a igreja está mais bonita, não está? Está parecendo cinema, Cícero, é isso mesmo. Está mais confortável, né, irmãos? Só não pode dormir aí, hein? Senão eu vou pedir para o anjo acordar você aí. E ele é grande. Amém, queridos? Irmãos, é uma honra estar aqui, compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Prometo ser rápido e objetivo naquilo que Deus começou a construir nas nossas vidas. Amém?
Bora lá. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Gálatas 5. Isso surgiu ontem Eu queria um pouquinho d'água. Está aqui. Isso, queridos, surgiu ontem na célula. Nós estávamos compartilhando alguma coisa aí na hora, não sei porquê, mas surgiu Gálatas 5:22 dentro do assunto, e eu estava orando, falando: Senhor, o que nós vamos falar hoje lá? E o Espírito Santo falou: dá sequência nessa palavra. Eu quero compartilhar com você essa noite, amém? Então simbora. Gálatas 5, a gente vai dar foco no 22, mas é importante a gente ler aqui a partir do 16, amém? Simbora. Amém. Então vamos lá. Gálatas 5:16. Por isso digo, obrigado, Alice, Deus abençoe. Por isso digo, deixem que o Espírito guie o quê? A sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Algumas versões, da sua natureza carnal. Todo mundo sabe que aquilo que eu disse, que há uma guerra, irmão, que ela só vai acabar o dia que o Senhor vir buscar a igreja dele e o nosso corpo, então, for transformado, amém? Fora isso, há uma luta dentro da tua carne, há uma luta dentro da minha carne, e eu costumo dizer um negócio, é como se fosse dois cachorros. Quem se alimentar mais é o que vai ficar mais forte. Por isso que há pessoas que, hoje o maior problema, vamos dizer, da humanidade e das casas que não transformam o mundo, é porque elas não vivem e não deixam o Espírito Santo fazer o quê? Guiar. O maior problema hoje na sociedade é que está todo mundo fazendo o que a carne quer. Estou mentindo ou não? Eu estou errado? Tem o Adeildo fala, amém ou não amém? Gosto demais dele. Então, irmãos, essa luta hoje, então, a maioria, às vezes, até quem está dentro da igreja, não quer deixar o Espírito Santo fazer o quê? Conduzir, cara. Guiar. Sempre o quê? Na vontade da carne. Porque, às vezes, não tem o domínio próprio e a mansidão de esperar. Às vezes, o Espírito Santo fala só para você assim, ó, senta aí, espera. Foi o que aconteceu com os discípulos, amém? Quando Jesus subiu ao céu, ele disse, olha, não saiam daqui enquanto não vier sobre vós, enquanto não descer sobre vós, quem, irmão? O Espírito Santo. Sabe por quê? Nenhuma obra pode acontecer sem o Espírito Santo. Nós queremos casa que transforma o mundo, amém? Esse é o nosso tema. Mas nós precisamos deixar que o quê? O controle e o governo, eu passo para o Espírito Santo. Eu estava orando pelos meus filhos e pela minha casa, e eu disse assim, Espírito Santo, o que eu faço? Me dê um direcionamento para que eu ponha disciplina para os meus filhos, para que a gente tenha um tempo junto de discipulado, para que eu tenha um discipulado individual com cada um deles. Nos dê o tema. E, queridos, foi impressionante. Nós sentamos, eu e a Jana, e o Espírito Santo falou assim, vocês vão acordar a tal hora. Eu falei, anota aí tudão. Tal hora é o horário de levantar. Tal hora é o horário de deitar. Tal hora nós vamos ter um discipulado na mesa juntos, no café da manhã. Aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, eu entro 7 horas no trabalho. Pastor, eu faço tal coisa. Querido, procure um horário. Você quer que a tua casa transforme o mundo? Então gaste tempo nela. Gaste tempo com seus filhos. Quem não tem o pai cristão, escute isso. Você que o seu pai não é crente,
Você que seu pai não tem o fundamento da Bíblia, eu vou te dizer uma coisa. Cola no teu líder. Hoje a maior dificuldade, irmão, é que todo mundo quer fazer tudo sozinho. O cara tá ralando, igual subaco de mendigo. Quem já ouviu essa versão? Pode rir, quer rir, pode rir. O cara tá ralando, e ele não se submete e fala assim, cara, me ensina. Você me ajuda? Então eu digo para vocês, jovens, colhem no líder de vocês. Quando eu entendi o poder de uma paternidade espiritual, eu colei no meu pastor. E até hoje eu colo no bispo. E eu abro meu coração para ele. E eu falo para ele, me ensina, como que eu lido com essa situação? Eu preciso dar oportunidade, escute isso, para alguém me corrigir. Tem uma canção que eu amo ouvir ela. Ela fala assim, que bom que a gente tem alguém para dizer não. Sabe por quê? Porque o não, ele é didático. O não vai te ensinar. O sim você desfruta. Você está conseguindo entender? Alguém já, quando teve um filho, o filho chegou assim e falou, pai, posso pôr o dedo na tomada? Que pai falou, pode. Nenhum pai fala isso. Por quê? O pai vai falar, não, não pode. E a criança fala o quê? Por quê que não? Aí é a oportunidade de você fazer o quê? Ensinar. Porque não pode assim, 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 por causa disso. Alguém já viu o filho chegar no pai e falar, pai, posso jogar bola? Pode ir, sim. E ele voltar a falar, por que sim? Alguém já ouviu isso? Porque o sim você desfruta, cara. E o não, ele vai te ensinar. Vocês estão me entendendo? Pastor, por que essa salada mista? Porque o Espírito Santo vai dizer para você uma hora, não. E você vai falar o que para ele? Então me ensina. Bota aí para mim, eu sou quem tem aí, mano. Cadê o Azaf? Põe lá para mim, filho. Por favor. Então, queridos, o Espírito Santo vai dizer o quê? Ele vai guiar você, amém? Então vamos lá, vamos ler ali junto. Bora para o 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Isso aqui a gente já conversou, né? Que vai ter uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne. Amém? Porque a carne vai querer o que é do quê? Do mundo. E o espírito vai querer aquilo que é de Deus. Amém? Você compreende isso? Então vamos lá, vamos já adiantar aqui para o verso Gálatas 5, 22. Vamos lá para o 22, 5, 22. Isso aqui, muito crente já sabe. Isso aqui a gente aprende na escolinha dominical, amém? Quem já aprendeu isso aqui na escolinha dominical, né, Ivan? Bora lá? Tem até a musiquinha. Gálatas 5, 22. Bora? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Tem versão que vai falar contra essas coisas não há lei, né? Querido, olha aqui que interessante, algo que o Espírito Santo me ensinou. Ele disse assim, lê de novo, o 5:22. Mas o Espírito produz este fruto. Aí ele vai dizendo de novo, o que é? Amor, paz. A gente imagina todos esses frutos separados. Na verdade, a gente usa um plural aí, né?
E aí não existe um plural. Todo esse englobado é um fruto só. Vocês estão entendendo? É um fruto só. Calma aí, pastor. Aí eu me perguntei, falei, Deus, mas deixa eu te falar. Poxa, então se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso o quê? Ter amor, ter alegria, ter paz, ter paciência, ter amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso dentro de mim é um fruto só. Não adianta eu ser manso, mas não ter domínio próprio. Não adianta eu amar, mas não ter mansidão. Não adianta eu amar, mas não ser alegre. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo começou a me ensinar. Ele disse assim, olha, quando você se sujeita a mim, eu vou começar a trabalhar essas características em você. Será que você pode olhar para dentro de você agora e pensar qual dessas todas características você tem dentro de você? Você é manso? Você é alegre? Fala para mim. Fala para você, na verdade. Você é manso, você é alegre, você é fiel. Você é bom, você tem bondade, você é bondoso. Você ama o próximo. Qual dessa característica agora, se você tem uma, qual dessa está faltando em você? Sabe por quê? Porque você vai conseguir transformar o mundo tendo essas características. Eu sei, irmão, que não é fácil. Olha para mim, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos buscar isso em Deus. Muitas dessas coisas Deus começou a me ensinar. Eu tinha uma tendência muito grande para ser alegre com coisas. A maioria das pessoas, eu até falei isso lá em Cordeirópolis, não sei se eu falei no Rio, mas eu falei em Cordeirópolis, falei, olha, pensa comigo, se você abrir a tua conta hoje, e você não tem preocupação em pagar a conta, você não tem preocupação no que você vai comer, se vai ter dinheiro para o mês que vem, se você está tranquilo, cara, a tua conta está ó. Como que seria o teu culto hoje? Chegar sorrindo para as pessoas? E aí, rapaz? Paz, meu irmão, você tá bom? Ó, depois do culto, os que não, por minha conta. Tá glória, né? A gente fica feliz ou não? Agora uma pergunta, como que vai ser o culto dessa igreja se todo mundo está com dinheiro na conta? Meu Deus, como é que vai ser o dízimo e oferta se todo mundo está com dinheiro na conta? Fala aí, Cícero. Nós vamos quebrar aqui, comprar o prédio de trás e vamos arrebentar. Nós estamos felizes. Por quê? Porque a nossa alegria às vezes é pautada. Isso aqui, não estou dizendo que são todos, amém? Tem gente que vive bem com ou sem. O problema dele não é esse. Mas às vezes o problema dele é uma carência em uma pessoa. A mãe não me olhou hoje? Por que você não cumprimentou, Galiano? Não falou comigo. A dependência dele, a alegria dele, tá, se todo mundo pegar ele, ei, uhul, você chegou, uhul. Aí ele fica feliz. Aline, todo mundo me ama. Irmão do céu. Eu fiz uma, não sei se eu falo, se eu posso falar. Não, depois eu falo isso, tá? É porque é uma outra parada aí, tem que ensinar. Mas a gente descobre um pouco o seu nome completo, a data do seu nascimento. E tem um pastor que ele é judeu, e ele busca isso nos livros judaicos quando você nasceu. Então lá ele vai te falar o teu propósito, para que você nasceu, o significado, e tudo, irmão, bate muito bem. Então eu sou um cara que na onde e aí ele te aponta também qual a resistência e a luta, com quem que você vai lutar e o que você precisa guardar. E lá no meu deu que sempre eu vou ter alguém que tenha resistência a mim. Isso eu vou combater até o resto da vida. No início, para mim, era difícil. Porque eu sempre fui um cara, Ivan, meu pastor me ensinou isso. Na época, ele falou assim, Paulinho, você é um cara, você é muito joia, cara. Você tem um problema, você quer ser amigo de todo mundo. Você acha que todo mundo vai te amar, cara. Mas eu vou te falar um negócio. Jesus não agradou muita gente, não. Você precisa ser um cara posicionado. Você tem medo do confronto,
mas do confronto para o bem. Eu tinha mesmo. Eu, como diz, qualquer probleminha, eu fiava o rabinho aqui. Até que ele falou, vou te ensinar. Não é você ser autoritário, nada disso, mas é você saber se comportar. Porque na tua vida você vai enfrentar essa resistência, irmão. E deixa eu te falar, quem está te resistindo não é o seu inimigo. Amém? Será que você consegue entender isso? Eu não tenho nenhum inimigo, irmão. O meu inimigo é eu mesmo e o diabo. Fora isso, estamos aí. Só que, como eu era um cara da paz, se eu visse algum problema, eu era do tipo de não tocar a trombeta. E a Bíblia fala, se você vê o teu irmão errando, e você não tocar a trombeta, Ezequiel vai dizer lá, Ezequiel, me ajuda aí, Ivan, que ele fala ao soar da trombeta, se você precisa soar a trombeta correta, porque se o inimigo vier, Ezequiel, glória a Deus, ele vai dizer lá do atalaia, ele precisa estar o quê? Ó, vigilante. Eita, irmão, ó, o inimigo está querendo entrar aqui. Eu preciso trocar a trombeta. Trombeta, labassuri, amandarai. Amém, querido? Vocês estão entendendo? Teve uma vez que, lá em Pouso Alegre, a gente discipulava um casal. E a gente estava orando, e o Espírito Santo me revelou. Falou, olha, fala para o varão e a varoa tomar cuidado, porque o diabo quer investir no casamento deles e pode entrar uma seta para separação. Falei, entendi. Chamei o casal e fiz o quê? Falei, ó, vocês dois, seguinte, Deus me falou, vocês precisam tirar um tempo para vocês, gastar um tempo para vocês dois, falar coisa romântica um para o outro, porque o inimigo está querendo investir contra o casamento de vocês. Então gasta tempo, irmão, com a tua esposa, irmã, gasta tempo com ela. Porque, irmão, o outro Paulinho não ia fazer isso não, tá? O outro Paulinho ia ficar quieto, porque vai saber, né? Como que eles iam agir. Então, eu preciso o quê? Ser guiado pelo Espírito Santo. Fala, ser guiado pelo Espírito Santo. E nem sempre vai ser coisa boa. Vocês estão entendendo, irmão? Isso é muito sério. Casas que transformam o mundo. Eu jogo muito limpo com os meus filhos. Eu vi que o Azaf atingiu uma idade que ele já entende algumas coisas. Eu já sento com ele e falo aqui, bora conversar algo sobre isso aqui, ó. Eu preciso doutrinar o meu filho. E eu doutrino ele nisso aqui, ó. Palavra de Deus. Doutrino na palavra. Sabe por quê? Porque eu acredito que ele vai transformar o mundo. Agora, se eu não doutrino o meu filho na palavra de Deus, o mundo vai doutrinar ele. E ele vai destruir a minha casa. Estou mentindo? Hoje a faculdade é um lugar de extrema doutrinação. E eu preparo o Azaf para entrar na faculdade. Nós estamos orando, na verdade, para saber o que Deus quer que o meu filho faça. Vocês estão entendendo, irmãos? Para mim, se ele for um profeta e for às nações, eu estou realizado. Sério, pastor? Sério. Que meu filho é do Senhor, amém? Amém? Seu filho é do Senhor? Você está disposto a entregar ele para Jesus? E falar, faça dele o que tu queres, Deus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, queridos. Agora eu vou passar a marcha aqui para a gente ir para os finalmente. Olha lá, ó. Quem é guiado pelo Espírito tem uma vida agradável a Deus. Isso é extremamente interessante. Uma casa que é conduzida pelo Espírito Santo, posso falar, é uma casa que o quê? Agrada a Deus em todos os aspectos. Na minha casa, nós tomamos o maior cuidado para não desagradarmos a Deus. Em atitudes, em assuntos, em brigas, né, amor?
A gente sempre toma cuidado. Às vezes, por conta de ser menino mais novo, eles começam com... E aí o pau já quer quebrar, sabe? E aí eu já quero entrar para resolver a parada. Aí o Espírito Santo, mansidão, domínio próprio. O mais difícil aqui, irmão, é o domínio próprio. Porque amar você vai conseguir amar. Alegria você vai conseguir ter. A paz você vai ter também. A paciência já pega um pouco mais, né não? Quem já andou pedindo para Deus assim, Deus, eu preciso de paciência. Me dê paciência. Irmão, se você orar isso aí, já vou te avisar. Se prepare. A Carla já deu risada. Se prepare. Tu quer ser testado na paciência? É o cachorro do vizinho, é a moto do rapazinho que sai tirando toda hora, é no trânsito, aquele calor, e você está assim, meu Deus, dai-me paciência. Você está entendendo, querido? Tudo é o quê? É um processo. Você ser conduzido pelo Espírito Santo não vai ser tudo da noite para o dia, mas é um processo, cara. Quando eu comecei a entender que com dinheiro ou sem dinheiro, com luz ou sem luz, eu adoro a Deus do mesmo jeito, a vida começou a ser feliz para mim. Quando eu comecei a entender que se gosta de mim, amém, se não gosta, amém também, eu continuei sendo feliz. Você consegue entender, irmão? O Senhor, nesse tempo, Ele quer curar as nossas emoções. Nós já fomos ministrar em lugares, queridos, que nós fomos dormir, o pastor colocou nós num lugar para dormir, não tinha luz e nem descarga, cara. Nós tínhamos que levar um balde d'água. Estava eu e o apóstolo lá e nós falávamos assim, quem fizer totô vai ter que pegar o balde d'água. Imagina, nossa, que desonra. Não honraram um profeta. Que não honrou, cara? É Deus trabalhando, seja manso e humilde, cara. Come o que põe na mesa. Nós estávamos num lugar, nós fomos ministrar, e a pessoa foi fazer uma comida, e ela disse assim, vocês gostam de tal coisa? E ela falou o nome, irmão. Quando ela falou o nome, a minha memória já trouxe o cheiro da casa fedendo. Que o vizinho, quando cozinhava, fedia. Vocês já sabem, comida de nordestino, nada contra. Eu falei, minha vontade é, irmã, faz outra coisa, frita um ovo, dá capim para nós comer. Dá capim, dá erva daninha, mas não faz isso não. Mas a gente falou assim, a gente come. Assim, né? Não é o preferido, mas a gente come. Pô, e ela serviu, cara. E chegou a hora. Eu falei, Deus, dentro de mim. Estou aqui, mas é por amor ao teu nome. O Senhor está me tratando. Falar que está gostoso é outra história. Aí também, né? Mas eu comi. Comi. Glória a Deus. Mandei uma coca gelada por cima. Levantei da mesa. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Você está na missão, o que fala? O que colocarem diante de vocês, o que você tem que fazer, irmão? Come. Vocês estão entendendo? Mas tem gente que já com isso já... Não quer. Ai, não vou. Ai, não sei o quê. Vocês estão entendendo? Pastor, eu gosto muito de pregar coisas simples mesmo. Ainda mais que nós estamos comendo a gente. Sabe por quê? Porque é o dia a dia. É uma construção de uma coisinha e outra. Uma coisinha, uma coisinha. O Espírito Santo uma vez falou para mim, eu queria abraçar o mundo. Quem aqui já um dia já deitou na cama e pensou assim, nossa, eu preciso fazer isso, nossa, eu tenho dessa idade, nossa, mas eu não conquistei nada, eu não tenho nem isso. Não, mas eu vou dar um jeito de fazer uma faculdade, eu vou dar um jeito de fazer tal coisa, eu vou dar um jeito. Quem já fez isso aqui? Vamos falar a verdade? Eu já, meu Deus do céu, já planejei um tanto de coisa. Né? Já planejei um monte de coisa. Mas não fiz nenhuma delas. Não fiz nenhuma delas.
ansiedade. Não, que eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer. Cara, é hora de você descansar. Escuta a minha voz. Uma coisa só, meu filho, é necessário para você. Entra na minha presença. Porque quando você está na minha presença, eu te dou descanso, eu te dou propósito, eu te dou um destino. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmão? São coisas simples. Aí o Espírito Santo falou para mim, para de pensar em todas essas coisas e começa a fazer o básico, cara. Para o jovem, você quer mudar o mundo? Arruma tua cama primeiro. Meus filhos lá eu pego no pé, né não, Tutão? Meu Deus do céu, fala para eles, ó, vai sair de casa sem arrumar a cama. O Espírito Santo falou, Paulo, começa devagar, cara. Se você não consegue ler a Bíblia... Irmãos, quantos aqui já fizeram um propósito? Responda para você. De ler a Bíblia o ano. Tu começa janeiro, corre. Sai da frente, Satanás! Janeiro, fevereiro, Gênesis... Vai chegando ali maio. Chegou em Levítico, a leitura já começa. Pega uma pombinha, pega um não sei o quê, pega um cachorro, pega... Aí você já... Para que é isso tudo, meu Deus? E quando você chega lá em Números, fulano de eu ficava assim, meu Deus do céu, vou pôr em áudio. Vou pôr em áudio, porque eu não sei nem ler o nome aqui do fulano, cara. Estão mentindo ou não, irmão? Aconteceu com você também? Nós somos ser humano. Beltrano, e vai indo os nomes que eu falo, cara, e aí, Deus, eu quero saber da história. Mas aí vai passando, Juiz, a hora que chega em Reis, fica legal. Samuel, nossa, Reis é muito top. Samuel, aí tu já vai melhorando. Aí chega ali, pô, cara. Agora o mais gostoso é quando você começa Mateus, Marcos, Lucas. Você começa a ficar apaixonado. Você começa a falar assim, eu quero esse Jesus dentro de mim, cara. Eu quero viver de verdade esse Jesus. Irmão, deixa eu te falar. Em nome de Jesus, se apaixone pela palavra de Deus. Se apaixone por isso aqui, cara. O evangelho é acessível para todo mundo. Isso aqui vai fazer você morrer a cada dia mais para você viver para Cristo. Abandona a religião de viver 20 anos do mesmo jeito e nada na tua vida muda. Você patina, tua casa patina, vocês não rompem. Só tem um ar de que agora vai mudar. Ai, vai. Há uma esperança, de repente, desmorona o cartão. Porque a tua base, cara, tá ruim. Eu comecei, sabe, durante, sei lá, anos. Sabe qual que foi a minha oração, igreja? Eu pegava a Bíblia e falava assim, Senhor, eu quero amar a tua palavra. Me ensina a amar a tua palavra. Eu não amo a tua palavra. Agora uma pergunta, quanto tempo você tem dentro da igreja? E quando que você leu isso aqui inteiro? Para refletir. Quanto tempo você está na igreja? E quanto tempo você leu a Bíblia toda? Para o que você investe tempo e dinheiro, isso é o teu Deus. Você vai desculpar. Se é o teu trabalho que você investe tempo e dinheiro, ele é teu Deus. Se é para as pessoas que você investe tempo e dinheiro, as pessoas são teu Deus. Agora, se você gasta tempo lendo a palavra de Deus e buscando a Ele, você está no caminho correto. Porque o corvo te sustenta. O maná vem. Ele te sustenta, cara. Ele vai te dar um destino. Agora, enquanto você não gasta tempo com isso, você só vai dar trabalho. Eu preciso te falar isso. Porque a tua casa precisa ser o quê? Transformada, irmão. Vocês precisam andar agora na verdade da palavra. A palavra precisa ser lâmpada para tudo que você faz. Tudo que você for fazer, irmão, tem um fundamento aqui, ó.
Na célula nós começamos um bate-papo lá, cara, e tudo tem fundamento bíblico, cara. Deixa eu te falar, eu vou encerrar. Nós entendemos que o fruto do Espírito, bota lá, Gálatas 5:22. Todas essas coisas, coloca aí. Isso, obrigado. Todas essas coisas é o fruto do Espírito. Reflete amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fecha aspas. Tudo que está fora disso aqui é obra da carne. Ódio, raiva, inveja, desânimo. Eita, mas pastor, mas tem dia que eu acordo desanimado. É dia de você levantar e falar: Espírito Santo, traga sobre mim a alegria, eu sou dependente do Senhor. A alegria do Senhor a minha força é. Eu separei um monte de versículo ali, cara, a respeito de alegria, a respeito de amor. Depois eu te mando. Mas a gente precisa começar a fluir, sabe? Naquilo que a gente vive. Eu não sou, irmão, o melhor de todo mundo aqui não, viu? Está longe de mim. Tem muita coisa que eu ainda erro. Tem muita coisa que eu ainda olho e falo: meu Deus, poderia ter feito errado, poderia ter feito certo, poderia ter corrigido, eu fiz errado, preciso alinhar. Mas tem coisa que eu busco acertar e busco viver. E quando eu comecei do básico, deixa eu te falar uma coisa, as coisas começaram a dar certo para mim. Então, em nome de Jesus, vá embora e come esse livro aqui, ó. Eu vou te dar uma dica, amém? Você que tem dificuldade, pastor, eu tenho dificuldade de leitura da Bíblia, eu tenho. Eu consigo ler um livro, eu leio jornal, eu leio de tudo, mas a Bíblia eu tenho dificuldade. Eu vou te falar uma coisa, começa lendo Mateus, Marcos, Lucas, e vai indo. João, depois se você quiser, volta de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai começar a se apaixonar. Porque você vai começar a ver a característica de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo. Porque tudo isso aqui que nós lemos em Gálatas 5, tudo está nele. Amém? Será que você pode colocar de pé em nome de Jesus? Eu sei que não foi uma palavra, né? Não sei se é doce também, se não é. Depende de quem está ouvindo, depende do teu desejo. Essa é a verdade. Amém? Só que receba, irmão, em nome de Jesus, que o nosso desejo é ver você rompendo, é ver tua casa feliz, é ver você chegar aqui e falar: pastor, olha o que Deus fez. A última vez que eu tive nesse lugar que eu ministrei, eu lembro que o pastor fazendo de tudo para nos honrar, estava eu e minha família da outra vez que nós fomos, e o Espírito Santo falou assim: libera uma palavra para ele, que eu vou trazer um recurso na vida dele, e com esse recurso eles vão, para eles desfrutar. Ainda foi assim, né, amor? Não é para ele pôr na igreja, é para ele desfrutar. E eu falei com ele, falei: olha, Deus está mandando te dizer que Deus vai trazer um recurso na tua mão, e é um recurso alto, e Ele está dizendo que é para você desfrutar. Você não vai pôr R$1 na igreja, mas você vai investir na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Se precisar, viaja, faça o que você quiser, mas é para vocês. Quando eu cheguei lá, dessa vez, nós fomos para um tempo de comunhão na mesa, adorar a Deus. E aí ele falou para mim, falou: pastor, preciso te dar um testemunho. Eu falei: o quê, meu irmão? Ele falou: lembra a palavra que o senhor liberou lá no restaurante, assim, assim, assim? Ele falou: você veio em novembro, em dezembro Deus trouxe o X na minha mão. E a minha esposa disse assim: eu vou trocar os móveis. Eu falei: glória a Deus, cara. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus direcionou você para liberar a palavra de alguém no ponto de ônibus, em qualquer lugar, não pense assim: Carliane, e se não, cara, se Deus mandou, fale. Às vezes a pessoa está precisando ouvir aquilo. Cara, para num posto de combustível e fala para o frentista: cara, Jesus te ama, você é importante. Eu te desafio a fazer isso, irmão. Eu te desafio a fazer isso, cara. Olha para você ver, tudo é profético. Sabe quantas cadeiras nós temos aqui? Sabe quantas? Você conseguiu contar ou ainda não?
Nós temos quase o dobro do que tinha. 10 a menos do dobro do que tinha. Eu estou igual a Dilma agora nas contas. A hora que nós chegar, nós dobra a meta. Nós não vamos ter meta. Mas deixa eu te falar. Nós tínhamos 80 cadeiras ali. Você que é psicólogo, me ajuda. Quem que é engenheiro aí, ó? Ah, arquiteto. Bora, nós tínhamos 80 cadeiras. Agora nós temos 140. 10 a menos do que nós, dobro que nós tínhamos. 20. Acertou, miserável. Tem muito mais. Sabendo que na conta eu não vou, é só na calculadora. Imagina minhas comissões, como é que não é, né? Nossa, avião, tá barato a sua corretagem. Amém, queridos? Mas deixa eu te falar, vamos olhar para um lado profético. Nós dobramos o número de cadeiras, praticamente, vai. 20 a menos, né, varão? Para que isso? Para a gente continuar sendo o mesmo? Casa que transforma o mundo, cara. E eu vou te falar uma coisa. A casa é você. É os teus filhos, cara. Aonde você for, manifesta o reino. Não se sinta menor. Ou fala, não, ai, nossa, Deus podia muito me usar. Não, cara, o Espírito Santo já está dentro de você. É só você chegar e fluir, cara. É só você chegar e liberar. É chegar na farmácia e falar, ei, eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui do balcão. Ei, nós temos, queridos, que avançar a religiosidade. Nós precisamos tocar essa cidade, cara. Joga para fora, sabe, toda limitação do passado, toda dor, toda raiz familiar. Mestre, deixa primeiro eu enterrar. Cara, deixa que os mortos enterrem os mortos, cara. A tua raiz agora é outra. Você foi chamado para um propósito, cara. Não volta atrás, não. Você consegue entender, irmão? É sobre isso que o Senhor quer fazer conosco aqui. Ele só precisa de um. Ele só precisa de um disposto, com o coração. Fala, Senhor, eu não sei. Assim como eu estou aqui essa noite, cara, eu era o improvável para estar aqui, irmão, na boa. Para mim é uma dificuldade muito grande ter que pregar, pegar um microfone. E a cada dia Deus está empurrando mais, vai, mas eu não quero, mas vai. Mas pode ser sem microfone? Não, é com microfone. Pode ser numa mesa? Não, é num púlpito. Então Ele te chamou para isso. Você que sente esse chamado, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que você agora esqueça o mensageiro e fica só com a mensagem. Quando o carteiro vai entregar algo na tua casa, você vai olhar para ele e falar, não, eu não gosto de ser não, carteiro. Você está preocupado com o carteiro ou com o que ele está trazendo? Dispensa agora o pastor Paulo e fica com a mensagem. Ou melhor, dispensa o Paulo. Fica com a mensagem de que você pode transformar o mundo. Fica com a mensagem que a tua casa vai transformar o mundo. Porque você vai tocar os teus filhos, você vai tocar a tua família com paixão por Jesus. Isso é possível. O Evangelho é o poder de Deus para libertar, para salvar, para curar, para restaurar. Aonde quer que você seja, bota teu orgulho de lado, joga fora a tua dor, joga fora o teu medo, joga fora e diga assim para Ele, eis-me aqui, Senhor. A única coisa que você precisa dizer para Ele essa noite é, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou qualificado para o cargo, mas eu sou disponível, eu estou disposto. Se o Senhor quiser, faz a obra em mim, me transforma, quebra o vaso, quebra, Senhor, ó Deus, as minhas convicções erradas, quebra, Senhor, ó Deus, ó Pai, todo o meu pensamento errado. Coloca em mim os teus pensamentos. Se você sente isso, ei, coloca a mão no teu coração e começa a dizer a Ele, quero amor por ti, eu
Você que sente, pastor, eu me sinto travado, às vezes em meio ao medo, às vezes em meio à dor. Mas eu quero romper esse limite essa noite. Eu quero te convidar a vir até a frente. Você que sente que Deus tem realmente um propósito com você, já te falou várias vezes, o teu coração queima. Eu quero chamar você para vir até aqui. Não para que nós damos volume, não é isso, nada disso. Mas eu quero orar com você. Assim como um dia um homem de Deus ministrou em minha vida, ele disse assim: eu vou chamar para fora, você é Davi. Ele falou assim: eu te tirei de trás das malhadas e ele me ativou no reino. Eu quero ativar você essa noite. Porque a palavra de Deus fala, só pode libertar aquele que é liberto. Eu tinha muito sofisma, irmão, muito pensamento errado. E o Senhor foi quebrando tudo. Porque eu tinha uma limitação por conta da minha criação, aonde eu vivi, o bairro que eu morei. Tudo isso me limitava, me impedia de estar em lugares que o Senhor me levou. Até o dia que eu rasguei e falei: Deus, já que o Senhor me quer, então me usa. Você que sente isso,